Quem não conhece, quem já ouviu falar, quem já ouviu alguma palestra dele, é uma bênção, meu irmão, não percam. Eu sempre julgo importante e falo isso para as pessoas. Nós que somos pentecostais, nós gostamos do louvor, gostamos de uma palavra bem penetrada nos nossos corações, mas às vezes temos pouco conhecimento e discernimento espiritual, sobre batalha espiritual. E o Daniel Mastral é uma bênção. Entre tantos homens que eu já vi de Sorocaba, Brasil, Estados Unidos, ele é um homem que eu poderia dizer assim, com muita ética. Que às vezes nós vemos livros sobre batalha espiritual e a gente vemos que a pessoa que escreveu, ela foge da realidade. Vamos dar um exemplo aqui, Rebeca Cabral. A gente conseguimos ver alguns que até o começo ou o fim do livro é bom, mas em meio todo desenvolver, estando escrito, tem algumas coisas que não conduzem a palavra do Senhor. Daniel Mastral não é bênção. Eu não tive a oportunidade de participar ainda, mas eu creio que se der tudo certo, eu estarei participando. Já comprei alguns DVDs, já assisti o estudo dele, até o 4, mas eu tive a oportunidade de estar presente. E é uma bênção. Amém? Amém. Vamos estar de pé? Você já cumprimentou esse varão, essa varoa que está do seu lado? Irmãos, eu não sei se o tecladista está aí, na igreja está presente, tecladista. Será que você pode me ajudar no louvor, irmão? Por favor, pode pôr um banquinho se você quiser, ou de pé mesmo. Eu sempre digo que tem que ser crente, que às vezes a gente vamos pregar em algum lugar e a pessoa está tocando, ou está cantando, está fazendo careta, e não fica muito bom o vídeo, né? Irmãos, abra comigo o livro de Neemias. Neemias capítulo 6. Eu não tenho muito costume de colocar temas na mensagem, até porque quem já me viu pregando, eu nunca coloquei tema. Mas hoje na minha casa, meditando nessa palavra, ou melhor, ainda ontem, o Espírito Santo falava no meu coração que é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar, de reconstruir, tempo de conquistas. Amém? Só quem achou, diga glória a Deus. Neemias capítulo 6. O livro de Neemias está um livro antes de Jó. Se você abrir o livro de Salmos, ele está no centro da Bíblia. Antes de Salmos, você vai ver Jó. Depois e antes de Jó, tu verás Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 15 e versículo 6. Enquanto vocês procuram, eu quero aqui externar o agradecimento pelo convite do pastor Gil. E também aqui apresentar algumas pessoas que nos acompanham. A Simone, minha namorada, o Jardel, um amigo nosso, a Eliana, sua esposa. Casaram há pouco tempo e tem sido uma bênção. Esses tempos atrás nós estávamos em outro bairro pregando a palavra, e eu lembro que eu falei para ele: irmãos, nós temos amigos para vários momentos, e todos eles são importantes. Eu tive amigos no momentos de orar e chorar comigo, eu tive amigos no momentos de me aconselhar, de puxar minha orelha, e eu estou vivendo um tempo de amizade com o Jardel que às vezes você não quer, você está parado, ele fala: vamos para cima, o Senhor é com você, eu acredito no teu ministério, e tem sido um amigo fiel. Às vezes nós não precisamos de Paulos na congregação, às vezes nós estamos precisando de Barnabé, estamos precisando de Silas, não aquele que fale bonito, mas aquele que olhe para você e fale: olha, por mais que ninguém acredite em você, Mário, o seu ministério é autêntico para com Deus e eu vou te ajudar. Às vezes nós estamos precisando de Barnabé. Barnabé é filho da consolação, aquele que te vê quando você não tem ninguém por você e fala: ainda que Pedro tenha desprezado o teu ministério, eu vou com você porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Só quem achou, diga glória a Deus. Meu irmão, está meio frio, eu sou meio barulhento, meio pentecostal. Se você não der glória, eu vou dar glória a Deus por você, porque esse culto Deus vai receber, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Leamos um texto sagrado, Neemias capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: e acabou-se, pois o muro,
52 dias. Versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos o gentio, os que havia ao redor de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Repita comigo: porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Pode colocar a Bíblia fechada no seu banco, aberta, da maneira que você preferir. Quero pedir para o sonoplasta manter o som assim, que está maravilhoso. Se quiser baixar o som deles, pode baixar, mas o retorno não me deixa. Às vezes nós estamos pregando e nós estamos gritando, mas não estamos ouvindo. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, coloca as duas mãos na altura do teu coração. Isso. Agora é o momento para articular seu Deus. Comece a liberar palavras de amor e de adoração diante dele. Eu não sei o que você vai falar diante dele esta noite. Talvez essa noite não é noite de você falar: Senhor, eu preciso de uma bênção. Não, às vezes à noite você fala: Senhor, me perdoa, porque eu preciso que o Senhor venha purificar as minhas vestes. Eu preciso ter acesso à sala dos santos dos santos. Querido Deus e soberano Pai, eu creio que aqui, Senhor, não tem ninguém a mais nem ninguém a menos. Todos aqueles que o Senhor quer falar com eles, o Senhor trouxe essa noite. A tua palavra diz que o Senhor conhece nós, meu Pai, e que nada nos acontece, que até o fio do cabelo o Senhor conhece, e que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da tua vontade. Então, no começo do culto até o fim do culto, eu sei que tudo que vai acontecer é da tua vontade. Então, eu quero te pedir, meu Pai, repreenda todo espírito maligno, todo espírito de incredulidade, Pai, todo espírito, Senhor, de incredulidade que venha bater em retirada. Nós acreditamos na promessa, acreditamos na vitória. Nós não estamos aqui brincando de crente, nós estamos aqui porque nós te amamos acima de tudo, e nós queremos tudo que o Senhor tem para nós essa noite. Então fica conosco, fale conosco, para que o poder e a honra e a glória seja somente tua, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim eu oro e assim eu agradeço. Levanta a mão direita comigo, acima do ombro, e repita comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Então eu te darei a honra, o louvor, a glória para todos sempre. Se Deus está nessas palavras, sente glorificando o eterno bendito nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, o texto que está de apreço diante de nós é um texto conhecido de todos. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar de Neemias. Neemias, ele não era um centurião, ele não era um governador. Neemias, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote. Neemias, ele não era um homem tão reconhecido diante da sociedade. Ele era um copeiro. Olhe para o seu irmão e diga: ele era um copeiro. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Que muitas vezes nós ficamos esperando e pensando que Deus vai levantar outras pessoas, aquele que está em mais explícito na congregação, para poder fazer uma grande e bela obra. Mas Deus foi buscar Neemias, porque Neemias tinha um coração no templo de Jerusalém. A Bíblia diz que enquanto ele estava lá na terra de Suzã, debaixo do senhorio do rei Artaxerxes, ele ficou sabendo através do amigo dele por nome Hanani, em meados do ano 450 até o ano 430, ele olhou para Hanani e falou: Hanani, como que vai a nossa terra e os nossos parentes? Ele falou: não é nada bom, nem minha terra, onde nossos parentes se encontram, ela está destruída, os próprios portões estão destruídos e os muros estão queimados a fogo. Logo naquele instante nasceu um desejo no coração de Neemias de poder voltar, orar e buscar Deus, porque mediante aquelas palavras ele não mostrou pouca força. A Bíblia diz em Provérbios que se tu te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força serão poucas. Quando ele ouviu alguma coisa ruim, era que ele não esperava ouvir, o que ele não queria ouvir, porque
o templo já estava restaurado. O que estava faltando agora está restaurado era o muro, porque o muro trazia a eles proteção. Tendo o muro em Jerusalém, o comércio iria voltar, a espiritualidade iria voltar, e o coração dele não estava apenas na terra onde eles trabalhavam, aonde ele morava. O coração dele estava lá onde ele nasceu, aonde ele viu os profetas profetizando, aonde os levitas começavam a cantar e a nuvem da glória do Senhor descia sobre a vida deles. Então ele foi buscar a presença do Senhor, mesmo sabendo que as coisas que ele menos esperava acabou acontecendo. Sabe o que ele fez? Ele não murmurou. Sabe o que ele fez? Ele não foi pedir conselho para nenhum sábio naquele tempo. Ele não foi consultar um profeta. Sabe o que ele fez? Ele foi orar. Agora venho eu, em nome de Deus, perguntar a você: quando as más notícias vêm no teu ouvido, na tua casa, lá no seu trabalho, o que você faz? Você murmura, você indaga a tua fé, você indaga a existência do teu Deus, porque a Bíblia diz que tu crês, tu comerás melhor dessa terra, ou você vai consultar a Deus? Neemias, quando ele ficou sabendo de algo ruim, a primeira coisa que ele fez, meu irmão, ele foi buscar a presença do Senhor. E nós lemos, entendendo esse livro, que o livro demorou mais de 10 anos para ser escrito. Foi escrito lá na Palestina, parte do livro foi escrito por Neemias, e outra parte foi escrito por Esdra. Repita comigo: Esdra. Foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada. Foi ele que reuniu esse compêndio da Vulgata da Bíblia que você segura na tua mão. Foi ele que restaurou alguns textos que estavam perdidos. Então ele pegou, ele foi buscar a presença do Senhor, e demorou 4 meses para Deus falar com ele. Quando ele ouviu algo ruim, ele foi buscar a face de Deus, e não veio de um dia para a noite. Oh, maravilha! Sabe por quê, meu irmão? Às vezes você está buscando a presença de Deus, a resposta não vem. Só que você vem na casa do Senhor, no culto de oração, você sente a presença do Espírito. Que nesses dias uma jovem olhou para mim e falou: Deus não falou nada para mim, mas eu espero algo grande da parte dele. Sabe por quê? Porque é o Espírito trabalhando na nossa vida. Naquele tempo Neemias não tinha isso. A Bíblia não diz que o Espírito do Senhor tinha descido sobre a vida dele, mas ele não desistiu. Ele ficou durante 4 meses orando para que Deus desse a ele a oportunidade de voltar naquela terra onde ele saiu, e restaurar aos portões, e restaurar o templo, restaurar aquela muralha que poderia trazer para ele segurança. Eu quero te perguntar, meu irmão, talvez a resposta do Senhor não tenha vindo na tua vida, não tenha chegado na tua casa, mas não pare de orar. Faça como Neemias, quando ele ouviu aquelas palavras, ele se pôs a buscar o Senhor em oração e em jejum. Sabe por quê? Porque está escasso também isso no nosso meio. Às vezes você está precisando de uma resposta, meu irmão. É mais fácil você vir na igreja, receber uma palavra, receber uma profecia ou uma revelação da parte de Deus, do que você buscar Deus na sua casa, do que você abrir um propósito diante de Deus e começar a jejuar e falar: Senhor, enquanto o Senhor não me der resposta, eu não cesso o meu clamor, porque a tua palavra me diz: me busque, me clame, porque eu vou te anunciar coisas grandes, a qual vocês não sabem. Demorou 4 meses, mas durante esses 4 meses ele foi buscando a presença do Senhor, porque quando ele ouviu as coisas ruins, ele não se esmoreceu na fé, ele foi consultar a Deus. Sabe de quem eu me lembro? De um dos homens grandes na Bíblia Sagrada, por nome Davi. Davi, quando ele estava vindo da terra de Siclag, a Bíblia diz que os amalequitas, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, que os amalequitas vieram e deram com ímpeto na tenda dele, levaram a mulher dele, levaram os filhos que ele tinha, levaram todos os filhos dos amigos dele, e a Bíblia diz que os amigos dele queriam apedrejá-lo, porque eles choraram tanto que faltou as forças, e a única coisa que restou foi Davi. Ei, Davi é o nosso líder, vamos jogar a culpa dele, porque a culpa é de Davi. Foi Davi que queria ajudar agora o rei lá de Ziclag, levar as minhas mulheres, levar os meus filhos, vamos matar Davi. Meu irmão, receba essa palavra sobre a tua vida. Quando tudo está indo bem na tua vida, as pessoas te aplaudem, batem na tua costa, mas quando alguma coisa não está indo bem, vão querer apedrejar você, e são pessoas que dormem do teu lado, são pessoas que congregam com você, que vai olhar para você e vai apontar o dedo na tua ferida, porque defeito, meu irmão, todo mundo tem, o único que não tem defeito é Jesus Cristo. Aleluia! Mas quando essas pessoas colocarem o dedo na tua ferida, quando as pessoas olharem
dele não estava na espada, porque ele era muito bom na espada. A confiança dele não estava no nome que ele tinha, porque ele tinha um alto nome a ser zelado. A confiança dele estava em Deus. Aí a Bíblia diz que ele foi até o fim, e nenhum que estavam com ele, nada ficou para trás. Tudo ele trouxe de volta. Ele trouxe de volta a mulher, ele trouxe de volta os filhos, ele trouxe de volta as riquezas que ele tinha. Deus acrescenta tudo. Agora deixa eu liberar um profético sobre a tua vida, e só você que recebe, levanta a tua mão em nome de Jesus. A partir desta noite você vai se esforçar em Deus, e você vai voltar a pelejar pelos teus sonhos, e Deus vai pelejar por você. E tanto as coisas pequenas quanto as coisas grandes você vai levar de posse de vitória. Deus vai te entregar as riquezas espirituais e materiais também nessa terra, em nome de Jesus. Então Neemias, ele foi consultar o Senhor. Passando 4 meses, ele voltou diante do rei Artaxerxes, e ele começou a servir o rei Artaxerxes. Você vai ver isso no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava eu pondo vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca antes estivera triste diante dele. Mesmo triste, mesmo sabendo que os sonhos dele ainda não tinham realizado, sabe o que Neemias fez? Ele foi servir ao rei. Redobre a tua atenção em nome de Jesus. Aprenda um pouco a palavra. Para você ser um copeiro naquele tempo, não era qualquer pessoa como hoje, que para você poder ser um bom vendedor, você tem que ter uma boa lábia, uma boa aparência, pele sem tantas manchas, um cabelo bem aparado. Não. Para você ser um copeiro naquele tempo, você não tinha que ter um anel de formatura como hoje para você exercer uma grande profissão. Você tem que ter 2, 3 faculdades. Olha lá, senão tu vai ter mais. Para você ser copeiro naquele tempo, você tinha que passar em 3 testes, e eu vou sintetizar aqui. O primeiro teste é você tem que morrer por amor ao rei, e o segundo teste é você ter estômago para suportar os vinhos que ele tinha que beber. O copeiro naquele tempo, ele era escolhido pelo teste. O primeiro teste era esse: ele tinha que beber vários tipos de vinho, o estômago dele tinha que suportar, e se tivesse algum veneno, quem morria antes era o copeiro, não era o rei. E mesmo mediante esses testes, ele triste, sabe o que ele fez? Ele foi servir a Deus. Olha para o seu irmão e diga: mesmo triste, eu quero ouvir você profetizando com voz firme. Mesmo triste, sirva ao Senhor. Porque há uma recompensa para o vosso trabalho. Neemias, ele estava triste. Isso aqui é a lei. Ele não podia servir ninguém naquele tempo com o coração, com o semblante triste, porque se ele tivesse servido ao rei triste, ele poderia ser morto. Você vê que ele diz aqui, mas eu gosto de pregar com base bíblica, em Neemias capítulo 2, versículo 1: e eu nunca antes estivera triste diante do rei, pelo que eu tomei o vinho e servi ao rei. Ele poderia morrer, mas mesmo triste e frustrado, oh aleluia, ele continuou servindo a Deus. Porque escute o que eu vou te falar: talvez você não tenha tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa você tem. Você ser crente, meu irmão, não é você ter carro bom, não é você ter casa própria. O nosso evangelho está banalizado. Porque se você tem um belo emprego, você tem um belo carro, uma casa própria, porque Deus é com você. Se você não tem um belo emprego, se você não tem casa própria, Deus não é com você, é mentira. Porque os maiores homens dessa terra, os maiores profetas não tinham riqueza. Os Levi, quando eles foram ser separados para Deus, cada um tinha a sua porção. Mas Deus falou para Josué: Josué, os Levi, os da tribo de Levi, não tem nada para eles. Por quê, meu Deus? Eles batalharam tanto por essa obra. 50% dessa obra vem do fruto do trabalho deles. Por quê? Fala para mim, Jeová. Aí Jeová abre a boca e fala: porque eu sou a herança de Levi. Sabe onde está a herança? Não está nessa terra, está no céu. Então não espere as coisas terrenas, busque as coisas espirituais. O que mais vale? Você ter riqueza, ter posse, ou você ter uma família que
podemos lembrar de Martin Luther King, Evan Robert, Salvador, Martin Lutero, não. O seu nome não está escrito nos anais dessa história, mas está escrito nos livros celestiais. Há livros lá no céu que Deus escreve essa história. Cada vez que você vem na igreja no culto de oração, Deus está marcando a sua história. Então não pare de trabalhar, continue trabalhando. Eu quero te motivar a trabalhar a Deus. Sabe, meu irmão, nem tudo é conforme nós queremos, mas tudo age conforme o propósito de Deus na tua e na minha vida. Você pode estar passando pela peneira. Eu sei que eu não estou profetizando para muitos, é para alguns, porque o Espírito Santo me revela aqui. E você tem alguém na tua casa ou no seu trabalho que você não suporta. E Deus não tem propósito na vida dela somente, Ele tem propósito na vida dela ou na vida dele, mas na tua vida também. Eu não desprezo uma amizade que eu não confio, porque é Deus me ensinando a ser mais cauteloso com o que eu falo. Eu não desprezo uma amizade que quer me trair, porque é Deus me ensinando a confiar nele. Eu não desprezo o momento de perseguição no trabalho, na faculdade, na igreja. Sabe por quê? Porque é Deus lapidando e forjando o meu caráter. O aço ele só pode ser moldado depois que ele é fundido, depois que ele é preparado. Você não pode ver uma peça rústica pega no meio do mato e você pegar e começar a trabalhar ela, não. Você tem que preparar, você tem que forjar, depois você tem que trabalhar em cima dela. Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está forjando a tua índole, a tua conduta espiritual, mas também moral. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 8, versículo 21, sede irrepreensível diante de Deus e diante do homem também. E quando você está triste com alguns momentos do seu trabalho, da igreja ou da sua casa, é Deus trabalhando na sua vida, te ensinando a orar mais, te ensinando a louvar mais. Já viu aqueles momentos que você não quer receber tanta palavra, você quer mais louvar a Deus? É Deus te ensinando a ser um adorador. Não é a ser um cantor, porque cantor, aí fora tem muitos que sabem cantar e tem técnica, mas não tem a unção que Deus coloquei sobre a tua cabeça. Não tem. E quando você canta, eu paro. Eu não vou ouvir aqueles que sabem, mas eu vou ouvir aqueles que sabem do que eu gosto, que entendem o que é adoração. Adoração que faz um louvor sacro. Não é um timbre de voz que você tem, é o coração que você oferece diante dele. Porque você cantar que nem Miriam cantou é fácil. Seu exército inimigo está lá atrás. É fácil você cantar quando Deus já te deu vitória por intermédio da tua oração, que Ele já naufragou os seus inimigos e você está do outro lado do mar, junto com os profetas e sacerdotes. Eu quero ver você cantar antes. Você vê que seus inimigos estão matando seus irmãos lá atrás, e você tem que passar por um lugar que é impossível, e você pegar o pandeiro, tocar e cantar só o Senhor é Deus, e ninguém mais. Os deuses que os meus familiares estão cultuando até onde eu sair não são Deus, só o Senhor é meu Deus. Ainda que eu não passe por esse mar, eu morrerei com a boca aberta, louvando e adorando ao Senhor. Trabalhe a Deus. Você tem um ministério, você tem um propósito, você tem um sonho, trabalhe em cima disso. Deixa eu falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Às vezes, você é muito bom em matemática, só que você sonha em ser um escritor, você quer trabalhar dando aula em português. Você vai chegar onde você quer? Talvez até chegue, meu irmão, porque Deus ajuda aquele que esforça. Mas deixa eu dizer, você tem que empreender as suas forças naquilo que Deus te deu uma vocação. Meu irmão, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, mas a minha área é a palavra. E às vezes eu estou em casa, eu quero pegar o teclado, o violão para mim tocar. O Espírito Santo fala: você precisa ler a palavra, porque eu vou ganhar as almas por intermédio da tua vida. Na palavra. Aplique as suas forças naquilo que você se destaca no meio da sociedade. Você é bom com matemática? Eu não gosto de engenharia, mas vá meter a cara no livro e vai fazer engenharia. Depois você pode até se formar na área de letras e dar aula em português, não sei. Porque por intermédio da sua vida vai alimentar muitos na sua casa. Ah, mas eu não sou muito bom em matemática.
exata, eu gosto da anatomia. Eu amo isso, implica as tuas forças nisso. Eu sempre digo isso. Nós estamos cursando faculdade de teologia e é difícil. Mas é prazeroso. É difícil, missionário, é difícil, mas é gostoso. Então você não se abate porque você faz algo que você gosta. E mesmo triste, mesmo você privado de momentos, mesmo você privado de momentos com a família, mesmo você privado de momentos de alegria com as pessoas, você está gastando o seu tempo, você está implicando as suas forças na obra de Deus. Sabe quem eu me lembro? Eu me lembro de Jeremias, um dos profetas que eu mais amo em particular. Eu só lhe respondo se você perguntar por quê, missionário. Não, eu não ouvi, eu quero ouvir mais alto. Porque é um profeta que ele orava não por outras nações, ele orava pela pátria dele em primeiro lugar. E em segundo lugar, que ele profetizou durante mais de 50 anos. E quase nada das profecias que ele profetizou, ele viu se concretizando, mas ele acreditava que Deus era com ele. A Bíblia diz que ele foi profetizado dentro do templo. Ninguém estava ouvindo mais a voz dele, ele estava triste. E ele falou: o Senhor me enganou, iludido eu fiquei. Jeremias capítulo 20. E do Senhor eu não falarei mais. E quando ele entra no templo, a Bíblia diz que Persur, que era daquele sacerdote, bateu nele, prendeu ele no templo, falou: você não vai sair mais. E na hora que ele estava ali dentro do cárcere, ainda Deus tomou a boca dele. E ele não segurou a palavra do Senhor como muitas pessoas aí segura. Eu estou cansado de ver uns profetizando chave, profetizando documento. Eu até acredito nisso, mas primeiro tem que se converter, aceitar o Evangelho, dar bom testemunho diante da igreja, e depois as bênçãos inefáveis Deus vai derramar sobre a tua vida. Não, ele abriu a boca e profetizou a verdade. Ele olhou para a pessoa e ele falou: Persur, seus filhos vão morrer, e você também vai morrer. E quando ele estava dentro do cárcere, a Bíblia diz que ele sentiu. Ele falou assim: eu estou fadigado até a morte. E quando eu pensava em não falar e nem lembrar mais